Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o livro Cirandas Pedra, da Lígia Fagundes Telles, mas antes de começar eu quero me apresentar e fazer uma contextualização. Meu nome é Isabelle, eu sou formada em jornalismo desde o ano passado, e lá para 2019, quando eu tinha 19 anos, eu tentei gravar um vídeo para começar um canal aqui no YouTube sobre livros, só que não deu certo porque eu era muito insegura e eu principalmente não sabia lidar com as minhas inseguranças. Então eu lembro que eu sentei bonitinha para gravar o vídeo, eu gravei o vídeo, eu lembro que eu estava falando de todos os livros que eu tinha lido naquele ano. Naquela época eu lia muito mais do que eu leio no momento. E eu gravei, só que eu não gostei, e aí eu desisti. Porque eu realmente fiquei super frustrada. Então eu desisti momentaneamente dessa vontade que eu tinha, só que agora eu comecei esse canal, eu comecei de outra forma, né, postando vlogs e depois eu postei outros vídeos diferentes. E agora eu quero dar abertura para começar a falar sobre livros. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Como eu falei, né, no início eu vou falar sobre Cirandas de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, e eu quero começar o vídeo falando sobre a Lígia. Então, a Lígia Fagundes Telles, ela nasceu no dia 3 de abril de 1918, em São Paulo, e faleceu no dia 19 de abril de 2022, em São Paulo. Então, ela faleceu faz pouco tempo. Antes da Lígia falecer, era divulgado que ela havia nascido em 1923. Só que, na realidade, ela nasceu em 1918, e isso foi divulgado por um médico depois do seu falecimento. Então, né, quando ela faleceu, em 2022, achavam que ela havia falecido com 98 anos, mas, na realidade, a Lígia faleceu com 103 anos de idade. O pai da Lígia era advogado e a mãe dela era pianista, e a Lígia contou em uma entrevista que seu pai, ele jogava muito em jogos de azar. Então, por mais que eles tinham uma vida boa, né, uma condição financeira boa, o pai perdeu parte do seu dinheiro em jogos de azar, e por conta disso os pais dela se separaram e ela foi morar com a mãe. A Lígia gostava muito de estudar, então ela fez 2 faculdades. Ela se formou em Educação Física e em Direito pela USP. Ela resolveu fazer Educação Física, pelo que eu entendi, para ter alguma coisa a mais no seu currículo, e escolheu fazer Direito para seguir os passos do pai, que era advogado. E depois que ela se formou, ela passou em concurso público, e ela queria ser servidora pública justamente para ter uma vida mais confortável, para seguir a sua verdadeira paixão, que era a escrita. Ela publicou seu primeiro livro em 1938 com a ajuda do pai. Ela usou as mesadas que o pai dela dava para ela. Foi um livro de contos chamado Porão e Sobrado. Só que a Lígia mesmo fala que ela considera que a sua carreira como escritora começou a partir da publicação de Cirandas de Pedra. Isso porque ela achava que os primeiros livros que ela publicou, que eram todos de conto, eram muito ingênuos. Ela achava que ela era ainda muito infantil, então ela apagou esses livros da memória, ela nem considerava mais esses livros, então para ela a carreira dela realmente começou a partir de Cirandas de Pedra, que foi, né, o primeiro romance que ela publicou. Eu vou falar brevemente sobre o que a gente encontra na história, né, fazer meio que uma sinopse assim do livro. Então, Cirandas de Pedra é um romance de formação. Isso quer dizer que a gente acompanha a história de uma personagem em diferentes fases da sua vida. E, no caso de Cirandas de Pedra, a gente acompanha a Virgínia. A Virgínia, no começo do livro, ela é uma criança e ela é a caçula de uma família que pode ser considerada desestruturada. Ela tem 2 irmãs mais velhas, mas depois que os seus pais se separam, ela é a única que vai morar com a sua mãe. Então, suas 2 irmãs ficam com seu pai, enquanto ela vai morar com a sua mãe e o seu padrasto, e também a empregada da família. A história se passa em São Paulo, mais ou menos entre os anos de 1940 e 1950, e a família da Virgínia é uma família de classe média alta. Mas não é só isso. A mãe da Virgínia, com quem ela mora, tem algum distúrbio psicológico que a gente não fica sabendo exatamente qual é.
Então a Virgínia, ela se sente totalmente perdida na sua vida. E no começo do livro ela é uma criança, então a gente tem essa criança que tá com a mãe em sofrimento psíquico. A mãe, ela realmente tá em uma situação na qual ela não consegue se comunicar adequadamente. Então a Virgínia não tem uma relação concreta com a sua mãe, porque a sua mãe não consegue se comunicar direito com ela. E a Virgínia também não se dá bem com a empregada da sua mãe, do seu padrasto, e também não se dá bem com o seu padrasto. Não porque ele é uma pessoa ruim, mas porque a Virgínia sente que não pode gostar dele. Então ela tem muitos conflitos internos, porque ela não se sente parte daquela casa na qual ela mora com a sua mãe, com o seu padrasto, com a empregada, e ela também não se sente parte da casa do seu pai, que ela visita às vezes, né? E ela não sente nenhum tipo de conexão com as irmãs dela, e na realidade ela sente raiva das suas irmãs. Ela se sente realmente abandonada, realmente sozinha no mundo. Então a gente vai acompanhar o amadurecimento dessa criança que está em uma situação extremamente sensível e não sabendo lidar com isso, afinal ela não tem ninguém com quem contar. Inclusive, o livro Cirandas Pedra foi usado como base para 2 novelas da Globo, uma em 1981 e a outra em 2008. E, né, como eu não assisti as novelas, eu não sei quão fiel as novelas são à obra, né, da Lígia, mas foi usado como base. Agora que eu apresentei a história, eu vou entrar na parte em que eu falo as minhas impressões sobre Cirandas Pedra, tudo que me veio à cabeça quando eu li, tudo que realmente eu tirei do livro. Eu não vou contar detalhes que pode atrapalhar a leitura de uma pessoa que ainda não leu o livro, mas se você preferir não ver essa parte, tudo bem. Bom, Cirandas Pedra foi o segundo livro que eu li da Lígia, o primeiro foi As Meninas, e a primeira coisa que eu quero falar é que Cirandas Pedra, talvez por ter sido o primeiro romance da Lígia, ou não também, mas ou talvez por conta realmente da narração da história ser focada em um núcleo familiar. Mas Cirandas Pedra, quando comparado com As Meninas, para mim, tem uma leitura mais tranquila, porque As Meninas é repleto de fluxos de consciência. E isso também tem em Cirandas Pedra, mas de uma forma mais tranquila, sabe, do que em As Meninas. Se você não sabe o que é fluxo de consciência, é basicamente um estilo de narrativa na qual o escritor coloca diversas informações em um único parágrafo. Então ele coloca uma fala do personagem, um sentimento, uma memória, tudo ao mesmo tempo, e às vezes isso também inclui a falta de pontuação correta, sabe? Então, o fluxo de consciência é um tipo de narrativa que você precisa prestar bastante atenção quando está lendo para não ficar perdido. E isso é extremamente presente em As Meninas, porque a gente acompanha 3 meninas diferentes, que vêm de famílias diferentes, têm personalidades completamente diferentes, mas em Cirandas Pedra a gente acompanha principalmente a Virgínia e a família da Virgínia. Então, por mais que tenha fluxo de consciência no livro, é mais tranquilo do que em As Meninas. É muito normal, muito comum que as pessoas, né, tenham dificuldade lendo As Meninas. Eu tive dificuldade quando eu comecei a ler o livro, mas depois que você pega o ritmo, fica bem tranquilo. E também foi assim com Cirandas Pedra, na verdade. No começo do livro, eu fiquei confusa. Isso porque o livro começa mostrando realmente a situação em que a Virgínia tá. Então, a Virgínia tá perdida. Então, o livro começa dessa forma também, sabe? A Virgínia, ela é uma criança, como eu já falei no começo do livro, então ela tá tendo tipo uma crise emocional, sabe? O livro começa com a Virgínia tendo uma pequena discussão com a babá. E agora que eu tô falando sobre isso, eu quero falar sobre outro ponto das obras da Lígia, que é situar a história no contexto político e social da época em que ela acontece, e também em que a
Lígia estava vivendo quando escreveu a história. Em Cirandas de Pedra, como eu mencionei, a Virgínia, ela mora, né, com a sua mãe, com seu padrasto e com a empregada da família. A empregada chama Luciana e ela é a única personagem no livro que é explicitamente negra, ou seja, é deixado claro que é uma personagem negra. Isso porque a Virgínia, mesmo ela sendo uma criança, ela tem pensamentos e ações racistas. Então a Virgínia, como não se dá bem com a Luciana, ela usa de termos como mulata para ofender. E a Luciana também não gosta aí um pouco da Virgínia, né? Como é que ela ia gostar? Não é segredo para ninguém que o Brasil é um país racista. A gente tem as nossas raízes na escravidão, na época da colonização, e mesmo depois que a escravidão foi abolida, as marcas sociais, econômicas e políticas da escravidão continuaram e continuam até hoje. Então, a única personagem que é explicitamente negra na obra ser uma empregada que sofre racismo da criança da família. Então, acho que esse é um exemplo de contextualização política e social totalmente proposital, mas também, né, não tem como eu afirmar totalmente isso, foi o que eu senti. E outra coisa também foi a questão da mãe da Virgínia, do transtorno psicológico da mãe da Virgínia, que, aliás, chama Laura. Isso porque a mãe da Virgínia, ela tem, né, um transtorno psicológico. Isso é deixado claro no livro, que ela realmente está muito mal, ela está incomunicável, ela não se alimenta direito, e também é mencionado que ela estava em um sanatório. E como eu falei, né, o livro ele se passa em 1940, em 1950, por aí. O primeiro curso de psicologia em uma universidade brasileira começou a ser ofertado em 1953. Então, nessa época, não tinha muitos conhecimentos sobre transtornos psicológicos e quais eram realmente as formas de diagnosticar e tratar essas doenças, esses transtornos. Então, existiam lugares como sanatórios, hospícios e manicômios. E a mãe da Virgínia tinha sido mandada para um sanatório, só que ela não gostava daquele lugar, ela não queria voltar. Então, me deu essa ideia de que é dessa forma no livro, porque era dessa forma na época. Então, ela não tinha o diagnóstico certo, ela não estava sendo tratada da forma adequada, então ela estava piorando justamente por causa disso. O movimento antimanicomial no Brasil, por exemplo, só começou em 1987, e o projeto de reforma psiquiátrica no Brasil só foi apresentado em 1989. Então, essa mudança desse cenário extremamente triste, né, de não ter o diagnóstico adequado, os tratamentos adequados e colocar as pessoas que estavam em sofrimento psíquico em uma situação precária, essa realidade só mudou muito recentemente. Então, eu senti que essa contextualização social e política também, no livro, a Lígia colocou de uma forma natural, porque eu vi uma entrevista da Lígia pro Roda Viva, na qual uma das moças que estavam lá na roda, entrevistando a Lígia, comentou que a loucura era algo muito presente nos livros, nas narrativas da Lígia. E a Lígia cita Cirandas de Pedra, ela cita a mãe, né, a mãe da Virgínia, e a Lígia mesmo fala que a loucura era algo que a fascinava muito, que deixava ela muito intrigada, e foi basicamente isso que ela falou. Eu cheguei a pensar se tipo, talvez foi algo que ela colocou para apontar um problema da época, só que isso também não era algo que era tão discutido na época, sabe? Que não era visto tanto assim como um problema mesmo na época. Então realmente foi algo que foi colocado no livro pela Lígia de uma forma natural, porque era assim na época em que ela escreveu o livro e na época em que a narrativa se passa. Então a gente, né, vai acompanhando o crescimento e o amadurecimento da Virgínia. A questão, né, do nome do livro, Cirandas de Pedra, foi muito interessante para mim descobrir,
lendo o livro que a ciranda não era só uma coisa, a ciranda era mais de uma coisa. Então a gente tem, para mim, né, dois tipos de cirandas no livro, uma ciranda física e uma ciranda mais figura de linguagem. Uma figura de linguagem usada pela própria Virginia no livro. E é muito interessante ver como uma criança, né, que se sentia totalmente perdida e que endeusava algumas das pessoas, né, que ela convivia com e se diminuía muito quando se comparava com essas outras pessoas. Foi muito interessante ver como ela foi crescendo e começando a enxergar essas outras pessoas como pessoas assim como ela, como pessoas comuns como ela, que tinham também suas falhas, que tinham suas inseguranças, que tinham seus segredos. E eu achei que o livro, ao mesmo tempo que ele te incomoda, ele tem algo reconfortante. Pelo menos para mim, sabe, foi isso. E talvez seja pelo fato de que a gente está acompanhando primeiro a inocência da Virginia, depois o começo da quebra dessa inocência dela, e também eu entendi por que a Globo resolveu, né, usar essa história como base para duas novelas, porque esse livro também tem muitas fofoquinhas. Me fez ter vontade de comprar todos os livros da Lígia para ler todos eles, e eu quero muito fazer isso. Eu tô com outros livros para ler no momento, eu preciso continuar, seguir a leitura das crônicas da Clarice. Inclusive, a Lígia e a Clarice eram bastante amigas. A Lígia também era, tipo, muito amiga da Hilda Hist, que eu tenho um livro de poesias da Hilda, que eu também preciso continuar a leitura. Mas então acho que é isso que eu tinha para falar sobre Ciranda de Pedra. Eu espero muito que eu não tenha esquecido de nada. Me falem, por favor, se vocês já leram algo da Lígia, se vocês querem ler. Eu espero que vocês tenham gostado. E se cuidem, por favor. Se você não for inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. Não esquece de dar um like nesse vídeo. E é isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.